Primeiro eu fui o último, então vamos ver se dá esse privilégio. É que há uma contradição entre o doutor Marcelo e o doutor Ricardo. O doutor Ricardo diz que a gente precisa baixar a taxa de juros nos Estados Unidos. Mas o doutor Marcelo fez uma apologia ao endividamento. Elogiou a presidente Dilma porque se endividou e com isso atendeu os pobres, atendeu outras cidades. Não há como aumentar dívida sem aumentar juros. Isso é uma questão aritmética, que alguns tentam negar. Não tem como. Aumentar dívidas, mais gente pedindo dinheiro emprestado, o juro sobe. É natural. Chama-se oferta e demanda. Além disso, eu quero dizer, meu caro Marcelo, que eu fico preocupado com a apologia à dívida. Imagina os pais assistindo a sua fala, os filhos querendo uma festinha de 15 anos, uma roupa nova, e dizendo, o doutor Marcelo disse que toma emprestado, porque é a maneira de beneficiar quem precisa. Esse país tem pecado ao longo da história pelo excesso de endividamento. E não é uma coisa da presidente Dilma, não. É uma coisa histórica, que a gente tem que lutar contra. Não tem futuro país que se endivida e nem país onde as pessoas se endividam muito. Hoje o Brasil, as pessoas estão muito endividadas, sofrendo por isso, e o país muito endividado. Então eu queria pedir que não faça apologia da dívida. E além disso, que diga a ele como é que vai baixar juros aumentando a dívida. É preciso registrar que o Brasil tem a maior taxa de juro real do mundo. E isso interessa a 11 mil rentistas, que indica ministro da Fazenda neste país. E quanto mais pedir dinheiro emprestado, mais enriquece os bancos, Marcelo. Quando você fala em aumentar a dívida, você está jogando a favor dos bancos. Não tem jeito. Doutor Marcelo, para concluir. Tem país que tem a dívida país com taxa de juros negativa do senhor, no mundo inteiro hoje. Antes o Darberg tem direito a uma réplica. Sou eu? Sou eu? Ele tem direito a uma réplica. Vossa Excelência conclui depois. Vossa Excelência conclui depois, com esforço e com suor do brasileiro, Ele tem direito a réplica. vai para pagamento de juros. É um negócio inacreditável. Enquanto a China, no ano passado, no ano retrasado, passou por uma crise, ela baixou, se eu não me engano, 3 ou 4 vezes a taxa de juro para reaquecer a economia. O Japão também fez isso, os Estados Unidos também. Os Estados Unidos aumentou o déficit com o sentido de ampliar o investimento para reaquecer a economia. Então, veja bem, dito isso, eu digo que juro alto não tem crédito. Não tendo crédito, não tem investimento. Não tendo investimento, não tem emprego. Não tem emprego, não tem consumo. Não tendo consumo, não tem imposto. Não tendo imposto, os estados, a União e os municípios vão à falência. Portanto, me parece que aquela teoria do fato se aplica agora na nossa economia aqui. Se a União está falida, se os estados estão falidos, se os municípios estão falidos, logo estamos todos falidos. Essa é que é a grande verdade que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Marcelo. Deixa eu ver se Vã ilusão a minha que pensava que o professor Cristóvão ia deixar eu simplesmente agradecer aqui a gentileza de todos, o que já fez o doutor Lodi, mas é uma provocação muito grande. Professor Cristóvão, a última coisa que eu poderia no mundo fazer é discutir economia com Vossa Excelência. Eu até posso discutir outras coisas, futebol, até um pouquinho de direito, mas eu não tenho a vã ilusão de poder discutir economia com Vossa Excelência. Também não estou aqui interessado em dar maus conselhos para os pais de família, não é isso. Eu apenas ponderaria, professor, e acho que chamá-lo de professor é uma homenagem que faço a quem é realmente professor e que passou a vida sendo professor. Eu diria que Vossa Excelência, antes de ser senador, antes de ser candidato a presidente da República, antes de ser político, estava no seu DNA a sua vocação para o magistério. E isso eu respeito e homenageio. Mas permita esse atrevimento. Não será a qualidade da dívida que a gente deve examinar?
o senador Dário Berga mencionou a dívida que se gera a partir de juros, a dívida que o país tem a partir do valor dos juros e do pagamento a quem? Aos rentistas desse país. Então, eu não quero que o Brasil se endivide para pagar mais juros, não. Porque, como a gente sabe que é maior, e acho que Vossa Excelência também sabe isso, mais do que eu, 100 vezes, que os juros que nós pagamos ao serviço da dívida, a Fatorelli já provou isso há não sei quanto tempo, todo mundo sabe dessa sangria que nós temos da dívida externa. Tudo que o erário arrecada, praticamente a metade é para pagar os juros da dívida. Quando eu digo que é preciso investimento, não é investimento numa dívida ruim, não. Eu quero que as famílias estejam conseguindo crédito para a educação. Os agiotas são os rentistas que estão exigindo que se aumente a taxa de juros para os seus papéis renderem mais. Os agiotas são aqueles que estão acabando sim com a crise do capitalismo. Estamos todos perdidos, senador Dário Berga. Se o capitalismo afundar, acabou. Então, quem está avisando que se o capitalismo não superar a taxa de rendimento a partir do capital e tiver mais rendimento a partir da indústria, não se sustenta, estola. E o sistema não se sustenta em pé. De modo, meu querido professor Cristóvão, veja que pecado mortal eu estou cometendo. Eu queria ponderar se Vossa Excelência não concordaria que se nós aplicássemos melhor o nosso pouco dinheiro e em vez de entregar metade da arrecadação do Tesouro Nacional para os rentistas, para o serviço da dívida, né? Se nós aplicássemos em infraestrutura, na agricultura, na industrialização do país, né? Então, não será que isto não é exatamente aumentar a dívida pelo gosto de ser devedor? Ou é de aplicar melhor o nosso dinheiro? E aí, aplicar melhor o nosso dinheiro pode ser uma forma de sair desse buraco. Eu queria também agradecer, já que não vou mais falar, professor Cristóvão, mas ouvi-lo, agradecer pela oportunidade, agradecer a todos que